da live. Caso você que está aqui ou você que está nos acompanhando pela live puder compartilhar o link para que mais pessoas possam também estar nos acompanhando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Lembrando que nós temos aniversário. Caso você tenha uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, precisar de trocar, ter um momentinho ali para fazer algo do tipo assim, né, para acalmar a criança, nós temos aniversário. Se você ir pela porta dos fundos ali assim, tem uma plaquinha de aniversário. Você vai entrar no corredor e tem uma parte ali, umas divisórias, onde nós montamos o aniversário, onde tem ali em alguns brinquedos, temos a local de trocar a fralda, trocar o neném, caso necessário também fazer um leite, né? Nós temos lá o micro-ondas e até uma televisão, tem ali um ar-condicionado que eu coloquei no 23 e 24 para ficar bem agradável se você precisar. Temos as salas de crianças que já estão funcionando, são os cultos, né, infantis. E que Deus possa estar abençoando esse ministério nosso aqui da rede de crianças em nome de Jesus, tá bom? Nós temos aqui algumas pessoas pela primeira vez hoje. Faz esse seu sinal, amém? Não precisa ficar com vergonha não, a gente não vai chamar aqui na frente não, é porque nós sempre entregamos um presente para as pessoas que estão aqui conosco pela primeira vez. Faz esse seu sinal só para ver, são 1, 2, 3, pessoal aqui, Rodrigo, tem um rapaz ali também. Moças e rapazes aqui na frente, tá bom? Pode entregar, é um presente para vocês aí. Qualquer coisa, o pessoal está passando, você levanta a mão assim que o pessoal vai entregar aqui um livro. Temos aí um QR Code. Depois é só você acessar esse QR Code e nós temos lá um cadastro, caso você queira fazer, para nós orarmos pela sua vida também, tá bom? Escrevi um livro e colocamos ele no e-book, confessando a palavra de Deus. Depois acessa lá e você vai estar confessando o poder da palavra de Deus sobre a sua vida, e eu acredito que muitos serão abençoados. Então que Deus abençoe. Caso você foi convidado por alguém, ou estava passando ali na porta e adentrou, caso você queira também ao final do culto, eu quero cumprimentar você e até mesmo orar, se você quiser uma oração, tá bom? Amém? Antes de nós começarmos aqui a ministração, nós temos alguns procedimentos que queremos realizar. Hoje também é uma noite de Santa Ceia, logo depois a palavra nós vamos cear, mas queremos receber algumas pessoas que estão vindo, né, de outro local, de outra igreja, para cá. E tem a Luma, né, e o Lucas. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vem cá, pode vir cá. Nós vamos estar recebendo esse casal. O Lucas já estava vindo tem um tempinho, né? Depois ele trouxe também a esposa dele, já tem a filhinha dele com as 2 filhas, né? Tem mais alguém hoje que está vindo de uma outra igreja, quer ser recebido, está frequentando aqui um tempinho e quer ficar aqui conosco? O senhor faz esse seu sinal? Amém, então vamos estar orando por esse casal. Vem aqui na frente, aqui do meu lado aqui. Hoje eu tomei um banho, estou bem cheiroso, tá bom? Amém. Estou me convidando até para a festa, está aqui com o velho. Que isso, gente. Depois a gente vai montar um ministério de pesca aqui na igreja, ali os irmãos aí que quiser, dê um nome, tá bom? Temos de trilha, temos de futebol, está faltando do meu time, né? Pesca, jiu-jitsu também. Pesca por enquanto tá mais fácil. Amém? Estando nas suas mãos para aqui, vamos orar pela vida deles. Amém? Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti a vida dessa família que está neste momento sendo recebida aqui, para, meu Deus, frutificar, somar conosco, que o Senhor possa estar abençoando eles tremendamente, que eles possam ser usados como instrumento nas Tuas mãos, para ser um canal de bênção, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe eles tremendamente e que este ano em diante o Senhor possa fazer grandes coisas na vida deles, como casal, como homem, como mulher, como crentes em Cristo Jesus, em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Nós temos aqui um casal, né, que voltou de viagem, né? Tinha um tempinho que eu não via eles. Eu estou viajando, tinha um tempo que eu estava vendo. A Bruna, mais o João, vamos consagrar o filho deles, filhinha, amém? Temos mais também um neném para consagrar. Seu nome é Benício? Benício também, né? Pode vir. Tem mais algum neném que a gente vai consagrar hoje? Talvez não teve tempo de falar comigo. Tem mais alguém? Não?
Gente, se algum familiar quiser tirar foto, pode tirar depois também aqui conosco. Gabriel, vou tirar. Amém? Amém. Pode subir, fica mais fácil aqui. Amém? Esse casal aqui, eu não lembro qual ano, mas eu fiz o casamento deles, né? 2020, né? Tem um tempinho. Deus abençoe a vida deles. Está aqui John, mais a Bruna, mais a Nenezinha, Alice Maria, amém? Alice Maria Dourada. Tá rindo, tá vendo? Deve ter gente bonita assim, gostei. Amém? Esse aqui é o Benício. Deus abençoe tremendamente a vida dele, amém? Nós, como cristãos evangélicos, nós não temos o costume de batizar. Eu quero explicar isso. Nós somos da Igreja Batista, e uma das coisas que o batista, a Igreja Batista faz, é batizar, mas somente quando a pessoa tem uma consciência, porque nós entendemos a ordem de Jesus da seguinte forma: aquele que crer e for batizado será salvo. Não tem como eu chegar para a Alice Maria e falar: Maria, se você crê em Jesus, ela não vai falar, não tem essa consciência ainda, tá bom? Então, acredito que ela nem vai se lembrar desse dia, a não ser pelas fotos, mas ela, nem sei se sou eu que estou levando, coisa do tipo, ela não vai saber. Então, nós cremos o seguinte, que o batismo, ele deve ser precedido primeiro da confissão de fé. Eu entendo que Jesus morreu, eu preciso de Cristo, entrego a minha vida a Ele. Depois dessa confissão de fé, aí sim nós realizamos o batismo. Jesus Cristo, quando tinha essa idade mais ou menos, ele não foi batizado, mas ele foi apresentado no templo. Amém? Então nós temos esse princípio cristão de apresentar a Deus, ou seja, nós estamos apresentando, os pais estão aqui representando um sentimento de autoridade sobre os filhos, dizendo o seguinte: nós estamos apresentando a Deus, consagrando os nossos filhos a Ti, e nós vamos criá-los no caminho do Evangelho, no caminho da palavra do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar então para essas crianças que estão aqui em cima, amém? Estenda suas mãos aqui para o altar. Deus, nós colocamos diante de Ti a vida, meu Deus, da Alice Maria, mais do Benício, juntamente aqui com seus pais, que o Senhor possa estar abençoando eles, meu Deus, de uma maneira tremenda, para dar, meu Deus, sabedoria e suporte em todas as áreas dos seus filhos, desses bebês, dessas crianças que vão crescer em sabedoria, em estatura e em graça diante do Senhor, que eles possam, meu Deus, ser uma bênção, consagrando a vida deles diante de Ti, para que possam receber da Tua porção, da Tua graça, meu Deus, sobre a sua vida, a partir de hoje, em nome de Jesus. Enche os seus pais também, meu Deus, com fé, com sabedoria, com discernimento, para instruí-los nos caminhos do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Os familiares que eles trouxeram, Deus abençoe vocês, é um prazer tê-los aqui, fiquem à vontade, tá bom? Eu não vou me demorar, acredito que vai ser uma ministração de 25 a 30 minutos, logo depois nós vamos cear, tá bom? Hoje eu quero falar de um tema que é sujeitar a Deus e vencer. Sujeite-se a Deus e vença. Quem quer vencer aqui, diga amém. Amém. Então o passo inicial é sujeitar-se a Deus. Sujeite-se a Deus. Queridos, nós estamos vivendo uma era que você pode ter certeza que nós temos lutas, que nós temos adversidades, que nós temos problemas, que nós temos situações que nos colocam à prova, coloca à prova a nossa fé, a nossa resiliência, a nossa resistência, a nossa serviço, para tentar nos fazer perseverar ou retroceder. Nós sabemos que a era que nós vivemos é uma era que a tecnologia tem ajudado muito, eu não tenho. Há 100, 150 anos atrás eu tenho certeza que nós não teríamos a comodidade, por exemplo, de um forno micro-ondas, que nós não teríamos a comodidade de pedir uma pizza pelo celular, nem celular existia. Então assim, hoje em dia, muitas das coisas que antigamente era muito difícil para acender um fogo, uma carne, não tinha geladeira, todo mundo,
não tinha uma televisão, não tinha um rádio, 150, 200 anos atrás, existiam outros desafios. Mas não é porque hoje em dia nós temos carros confortáveis, casas, que, se você analisar, a casa de qualquer um daqui bate na casa de Salomão, por exemplo. Amém? Porque ainda que Salomão tinha muito ouro, tinha cavalos, carruagens, gente, ele não tinha uma cama confortável como a maioria que nós temos. Ou em noite de calor ele não tinha um ar-condicionado, ou ele não tinha uma televisão, ou ele não tinha uma geladeira, ou ele não tinha um micro-ondas, como eu acabei de citar. Mas, entretanto, hoje em dia isso não quer dizer que a nossa vida está fácil. A nossa geração atual tem vários desafios. Desafios para ganhar dinheiro, desafios para se sobressair no mercado de trabalho, desafios para casar, desafios para continuar casado, desafios para ter filhos, desafios para continuar tendo um lar abençoado com os filhos. Nós temos desafios não apenas externos, mas também internos, porque hoje em dia nós sabemos que é uma epidemia, por assim dizer, de pessoas com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, com tristeza. Estou falando uma mentira aqui? Não. Nós sabemos que isso são adversidades, e adversidade nada mais são do que coisas que são contrárias a nós, são inimigas da nossa vida. E a palavra de Deus deixa isso muito claro, porque quando você lê a Bíblia, você não vai ver apenas uma história onde tudo é florido, você verá a história de homens e de mulheres que serviam a Deus, mas isso não isentava eles de passarem por situações que eles tinham que lutar, que tinham inimigos, que tinham provações. Não é porque nós falamos, eu sou filho de Deus, eu creio que o Senhor Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, eu creio no sacrifício da cruz, eu vejo ali o amor de Deus sendo derramado, eu creio que com o sangue de Jesus eu fui comprado, eu sou filho amado de Deus. Mas isso não te isenta de passar por lutas, de períodos de choro. E é interessante que muitos, quando chegam a este momento, eles começam a se questionar, a questionar a sua fé, a questionar se está no caminho certo ou no caminho errado. E é neste momento que nós estamos sendo provados, porque a Bíblia, a palavra de Deus, nos deixa bem claro que enquanto nós não estivermos na glória, ou seja, enquanto nós não sairmos desta realidade, dessa carne que perece, que é corruptível, que ainda que um dia tem juventude, mas quanto mais vivemos, mais ela vai ficar debilitada, nós vamos envelhecer. É claro que a cristandade, o cristianismo crê na ressurreição, ou seja, quando nós morremos, vai chegar um momento que nós vamos ressuscitar, e como Jesus ressuscitou, assim seremos como Ele, ou seja, jamais morreremos outra vez. Estaremos num corpo glorificado, mas enquanto isso não chega, este tempo aqui na terra, no qual nós estamos neste corpo aqui ainda, que é pecador, que é falho, que sente dor, que sente frio, que sente calor, que é limitado, que é frágil, nós estamos num período de provação, ou seja, num período de probatório, vamos assim dizer, para provar a nossa fé, para crescermos em Deus. Hoje, quando eu estava fazendo essa ministração aqui, na verdade ela foi a terceira ou quarta que eu escolhi para ministrar. Eu quase ministrei uma, no qual a palavra de Deus fala que nós temos que crescer na nossa salvação, que nós temos que aperfeiçoar a nossa salvação. Em outras traduções, que nós temos que avançar na nossa salvação. Aqui é um período que estamos desta forma. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus, mas aí aquele que nasce, igual apresentei essas crianças, eles vão crescer. E um dia você encontrou com Jesus, reconheceu Ele como seu Senhor e Salvador, mas a partir deste momento você tem que crescer em Deus. E quando nós vamos crescendo em Deus, nós vamos compreendendo que enquanto estivermos aqui, nós não estamos isentos de passar por lutas ou provações. E isso é até mesmo para o nosso crescimento, porque todo pai e toda mãe sabe que em determinados momentos você tem que deixar o seu filho passar por uma determinada situação para que ele cresça, para que ele tenha uma experiência. Amém? Ele nos ama, só que eu quero dizer um detalhe: não é porque você está passando por provação
que Deus não te ama. Muito pelo contrário, Ele te ama. E mesmo no meio da prova, Ele estará com você. Amém. Amém? Mas logo nisso então, nós temos que pegar um texto-chave do tema que eu falei: sujeite-se a Deus e você vai vencer. E na Epístola de Tiago, que foi o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento, ainda que você ache que foi Mateus, eu abri aqui no Novo Testamento, o primeiro livro que colocou aqui é o Evangelho de Mateus, depois foi o Evangelho de Marcos, depois o de Lucas, depois o de João, depois a gente cai em Atos, depois a gente cai em Romanos. Não é essa a cronologia correta. O primeiro livro a ser escrito foi a Epístola de Tiago. E na Epístola de Tiago tem um texto que está ali no capítulo 4, versículo de número 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Mas veja, o primeiro passo é sujeitar a Deus. E eu quero que você compreenda que quando eu falei aqui diabo, ainda que nós colocamos ele é um ser, que é o nosso inimigo, que nós chamamos o maligno, a tradução para o seu nome é caluniador, aquele que se opõe a nós. E ele tem um outro nome, que é o Satã, é Satanás, que é aquele que nos acusa, aquele que é contrário a nós, aquele que se coloca numa situação de adversidade. Quando eu falo aqui depressão, ansiedade, problemas ali financeiros, problemas no lar, problemas no casamento, problema em qualquer área, saiba que isso pode ser um diabo na sua vida. É uma adversidade que você, se sujeitando a Deus, você vence. Amém. Posso dizer um amém? Veja, vencer o quê? Se você está vencendo algo, ou você está querendo vencer algo, significa que você está numa batalha. Significa que você está numa guerra, significa que você está numa luta, significa que você está contra um adversário. Mas eu quero que você entenda que quando você se sujeita a Deus, você não vai lutar sozinho. Ele vai lutar as suas guerras, Ele vai lutar as suas batalhas, Ele vai lutar as suas pelejas. Mas o primeiro passo para você vencer as adversidades, ao diabo ou aos diabos que se levantam contra você para minar a sua fé, minar a sua alegria, minar aquilo que Deus está tentando fazer na sua vida, o primeiro passo que você tem que fazer é se sujeitar a Deus, porque o texto de Tiago, logo no começo, é sujeite-se a Deus, e sujeitar-se está relacionado com autoridade. Se sujeitar significa eu reconheço a autoridade do Senhor, a autoridade de Cristo, a autoridade de Deus sobre a minha vida. Amém. Amém. É muito comum isso no comando militar, né? Seja para a polícia militar ou no exército, ali tem patentes, ali tem autoridade. E o soldado, ele se sujeita ao cabo, o cabo ao sargento, e ali tem o tenente, tem o major, tem o coronel, ali tem as hierarquias. Porque se não houver esta organização, tudo vai por água abaixo. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte: eu reconheço a autoridade de Deus sobre a minha vida, ou seja, eu reconheço que há um ser maior do que eu, há um ser que a minha vida depende dele, há um ser que a minha vida está nas mãos dele. Sujeitar-se a Deus é isso. Se nós queremos obter a vitória, nós temos que nos colocar debaixo dele. E não adianta nós tomarmos alguma decisão sem consultá-lo. Se você quer vencer de verdade, você tem que estar escutando o que ele está falando, mantendo firme na sua vida as promessas do Senhor. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia, que nós vamos ver aqui um texto muito interessante. E você verá a história de um homem que se sujeitou a Deus, mesmo tendo um inimigo feroz, que queria destruir não somente ele, mas a família dele, o povo dele, e ele se colocou debaixo da mão de Deus. Abra comigo lá, em 2 Crônicas, capítulo de número 2, se alguém puder depois trazer um copo de água aqui para mim, por favor, viu? 2 Crônicas, capítulo de número 32, eu vou ler aqui na Nova VI, Nova Versão Internacional.
fala sobre o rei Ezequias e um rei assírio, um comandante assírio chamado Senaqueribe, que foi um inimigo do povo de Deus ali no Antigo Testamento. Segundo Crônicas, capítulo de número 32, você pode deixar aí aberta a sua Bíblia. Havia ali em Israel, você pega hoje em dia o mapa de Israel, tem lá Israel, ao norte tinha as 10 tribos, que era o reino do norte, o reino de Israel, e ao sul tinha a tribo de Judá, o que tinha restado, Judá, Benjamim ali e alguns levitas. E se levantou o império que destruiu o reino do norte contra o reino de Judá, no qual tinha ali o rei Ezequias, que a Bíblia diz que era um rei temente a Deus, uma pessoa que, ao contrário dos seus antecessores, ele serviu a Deus com seu coração reto. Ele procurou restaurar a casa de Deus, a manter ali a vocação, os princípios da palavra de Deus, e de repente se levanta um inimigo, se levanta um adversário chamado Senaqueribe. E esse Senaqueribe, ele era terrível, porque ele zombava de Deus, porque ele se opunha a Deus, ele tentava minar a fé do rei do povo. Ele era terrível. Só que aí, o que Ezequias fez? Se você quer vencer, se sujeitando a Deus, no versículo de número 3, segundo Crônicas capítulo 32, versículo de número 3 e 4, diz assim: assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam as fontes e o riacho que atravessava a região. Venham, encontrem toda esta água. Perdão, comecei a ler já no versículo 4. Consultou os seus oficiais, versículo 3, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de fechar a passagem das águas do lado da fonte de fora da cidade, onde eles concordaram. Assim ajuntaram muitos homens e fecharam as fontes e o riacho que atravessava a região. E eles diziam: por que deixar os reis da Síria que venham e encontrem toda esta água? Veja, vou explicar o que eu acabei de ler aqui. Senaqueribe falou: nós vamos invadir, vamos conquistar a sua terra, viu Ezequias? E Ezequias, quando ouviu ele, pensou o seguinte: eles estão vindo, só que aqui à nossa volta tem fontes de água, tem riachos, isso aqui vai dar mantimento de água para o exército inimigo. Eu não vou deixar, vamos fechar essas fontes, vamos acabar com o riacho, vamos acabar com tudo, não vamos alimentar eles com isso. Primeira coisa que você tem que fazer contra os seus inimigos é secar a fonte deles. Amém. Sabe quando vem aquela vozinha assim, ó, tá tudo dando errado, para com isso, destrói esse casamento, chuta o balde, sai de casa, vai trabalhar com seu pai, volta para as drogas, quer saber de uma coisa, você está muito triste, não vai buscar ajuda não, vai lá para o meio do bar e enche a cara, começa a buscar uma alegria ali na bebida que é momentânea. Quando a depressão começa a vir e falar assim, dá cabo na sua vida, sabe o que você tem que fazer? Fechar essas fontes. Amém. Fechar essas fontes. Para um pouquinho, está vindo soprando isso, e muitas das vezes essas fontes são até amizades ruins. Para um pouquinho, aquele amigo, antes de estar me ajudando, está fazendo piorar o meu estado, vamos acabar com essa amizade aqui agora. Ezequias, muito sábio, ele diz o seguinte: se eu deixar essas fontes, esses inimigos só vão sobressair, só vão chegar mais perto, e eles não vão parar. Eu não vou deixar aqui eles com essas fontes de água. A partir de hoje aqui, vamos secar, não vamos dar água, ou seja, não vamos alimentar os nossos inimigos. Amém. Vamos parar com isso. Quando começar eles chegar aqui para se alimentar das nossas forças, vamos secar, vamos deixar, não vamos deixar. Então entenda, quer se sujeitar a Deus? Seque as fontes daquilo que os seus inimigos podem tentar usar para atingir a sua vida. A outra coisa que Ezequias fez está no verso de número 5, diz assim a palavra de Deus: depois, com grande empenho,
consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou os muros do arrimo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e escudos. Segundo Crônicas capítulo 32, o versículo 5. Depois que ele mandou fechar as fontes de águas e o riacho, no versículo 5, ele viu que o muro da cidade estava quebrado, estava rachado, tinha espaços por onde seus inimigos podiam avançar. Eu acredito que todo mundo aqui mora no Brasil, né? A não ser se você mora no condomínio fechado. Mesmo assim, em volta do condomínio fechado, o que tem ali? Muros. Não tem. Se tem uma brecha no muro onde dá para passar um homem, eu te pergunto, alguém pode entrar ali? Pode ou não pode? Pode. Na minha rua assim, um vizinho construiu, um rapaz, esses construtores, construiu aquelas casas. Enquanto aquelas casas, tipo quando pega o lote, construiu um lote e deixou. E ele levantou as casas, mas não murou. Sabe o que estava acontecendo? Pessoas da rua, mendigos, pessoal, estava fazendo morada lá. E quando ele chegava, estava cheio de sujeira, de sapatos, o que tem? Sabe quando isso parou? Quando ele fez um muro. Agora, se você faz um muro e esse muro tem um buraco nele, de nada vai adiantar. Os inimigos podem transpor aquilo. E Ezequias, quando viu aquilo, falou o seguinte: vamos arrumar um muro e colocar uma torre bem alta, bem forte. Se você quer vencer os seus inimigos, você não pode deixar uma abertura nas suas fragilidades. Isso aqui está muito ligado também com a nossa carne, com a nossa alma. Em Gálatas capítulo de número 5, versículo 16 a 24, não precisa de abrir, eu também não vou ler, mas ali fala sobre as obras da carne. E gente, se tem uma coisa que é o problema do ser humano, é a nossa carne. Porque a nossa carne é que tem a fraqueza. A nossa carne é onde tem a mentira, onde tem o engano, é onde tem o problema. A nossa carne é o que vem ali e nos fragiliza. Por quê? Quantas vezes a gente fez promessa e não cumpriu? Hoje eu vou começar uma dieta. Quem já começou alguma dieta aqui? Só que aí no dia que você começa a dieta, é o cunhado, é a cunhada, é o pai, é a mãe, é alguém que fala: estou fazendo um churrascão aqui. Fala: meu Deus do céu, a dieta está com brecha. Estou dando aqui, pizza. A festa da pizza. E aí você fala: não, vai ficar para segunda-feira que vem. Ou então, agora eu comecei na academia. Comecei. Vou pegar firme. Aí quando chega lá, vai o coach, o professor, passa uma série de exercícios. E os exercícios tem que contar até 20. E aí você dá sozinho. 1, 4, 8, 9. Por quê? Porque isso é a nossa carne, nós queremos nos enganar. Qualquer coisa que nos fragiliza, qualquer coisa que tira nós da zona de conforto, nós queremos dar um jeitinho. Os muros são isso, e nós não podemos dar essas brechas. Ou seja, você não pode ficar dando prioridade para a sua carne. Se Deus está falando alguma coisa para você, faça. Deus está pedindo para eu orar mais. Eu estou lendo na Bíblia aqui, eu estou orando pouco. Eu vou orar mais. Mas a minha carne está com preguiça. Eu não quero orar, não. Eu estou com preguiça de orar. Vai orar. Rapaz do céu, a Bíblia está dizendo aqui, que nós devemos conhecer. Rapaz, tem muito tempo que eu não leio a Bíblia. Na verdade, nunca leio a Bíblia. Na verdade, lá em casa tem uma Bíblia aberta no Salmo de número 91. As páginas traseiras dela estão pretinha, mas ela mesma está pretinha, está amarelinha. Nós temos que vencer a carne e falar: não, quer saber uma coisa? Eu vou ler a Bíblia, eu vou conhecer as promessas que Deus tem para mim. Amém. Porque quantas vezes a gente vai orar e você fala: Deus, o que eu vou orar? Quanto mais você lê a Bíblia, mais você sabe qual é o projeto de Deus para a sua vida. Eu sempre gosto de usar essa ilustração aqui. Tem um tempinho que eu não uso, mas eu vou usar aqui de novo. Eu tenho quase certeza que muitos que estão aqui não conhecem os meus gostos. Ainda que já tem um tempo aqui na igreja, mas talvez não sabe o time que eu trouxe, não sabe o número do meu sapato, não sabe
o número que eu visto, não sabe o tipo de comida que eu gosto, não sabe onde eu morei, para onde eu já fui, onde eu passei, não sabe talvez nem o dia que eu nasci. Mas, ainda que você não converse comigo, mas se um dia eu escrever um livro no qual eu coloco todas essas coisas e te dar para ler, eu te pergunto, você vai saber ou não vai? Hein? Sim. E é isso que Deus fez. A Bíblia nada mais é do que uma carta de Deus para o homem conhecê-lo cada vez mais. Amém. Esses dias atrás, eu não lembro quantos domingos atrás eu peguei, mas eu falei sobre falei, gente, qual foi a última administração? Não lembro o tema, eu lembro que eu falei. Não foi de José, eu falei sobre nós nos aprofundarmos, eu preciso de nós nos aprofundarmos mais a Deus, e nós temos que conhecer. E aí, uma das passadas que eu falei assim, eu até falei um pouquinho dos mandamentos, naquela parte lá, do que mais importa. Eu preguei sobre o que mais importa, foi quando eu falei daqueles grandes mandamentos, né? Qual é o primeiro mandamento? Amarás, pois, o Senhor teu Deus com toda a tua força, com o seu entendimento, com a sua alma. E o segundo mandamento semelhante a esse, qual foi? Amar o próximo como a si mesmo. Gente, tem pessoas que nem sabiam disso. Tem esses mandamentos. Agora eu te pergunto, como é que a gente vai conhecer as promessas de Deus para a nossa vida? A herança que Deus tem para a nossa vida? Eu não sei se você já mexeu com a herança, mas geralmente, quando nós vamos mexer com a herança, muitos herdeiros vão descobrir só depois que abrem o inventário. Nossa, tinha isso tudo lá para mim, tinha uma fazenda, tinha um carro, tinha uma moto, tinha tanto isso na conta, tinha isso também lá para receber pelo FGTS. Por quê? Ali você vai conhecendo, e a palavra de Deus, se você quer tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida, você tem que conhecer mais e mais a palavra de Deus. Glória a Deus. Então você não pode deixar a sua carne vencer aquilo que Deus quer te mostrar. Então, tampe os muros, faça como Ezequias fez. Continuando aqui a mensagem. Quando nós estamos alimentados na palavra de Deus, como eu falei aqui, conhecendo, isso vai gerar fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Talvez você chegou aqui nesse culto cabisbaixo, triste, nossa Deus, estou tendo tanto problema, essa semana é uma semana que eu não vou matar nenhum leão, não, vou matar 10 leões. É tanto problema no serviço, é problema no casamento, é problema no filho, é enfermidade, eu tenho consulta no médico, meu Deus do céu, estou preocupado, estou nem conseguindo dormir, e de repente você vem num culto desse, tem uma pessoa falando da palavra de Deus, dizendo, você não está sozinho nessa batalha, creia no Deus impossível, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Se Ele curou antes, Ele cura hoje, se Ele libertou antes, Ele liberta hoje, se Ele transforma antes, Ele transforma hoje também. Ele estará contigo por onde você for. E de repente você fala, rapaz, é mesmo, eu estou com fé. E quando você conhece a palavra de Deus, aquilo gera fé no seu coração, e a fé faz você fazer declaração com base na palavra de Deus, aquilo que fortalece. Veja, Senaqueribe era alguém que tinha se levantado contra o povo de Deus, contra o rei Ezequias, estava zombando, mas Ezequias teve fé, e a fé dele contagiou os outros. Em 2 Crônicas, continuando aqui o texto que eu pedi, 2 Crônicas, capítulo 32, no versículo 7 e 8, olha só que interessante. Versículo 7: Ezequias fala então para o povo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Versículo 8: com ele, ou seja, com Senaqueribe, que é o inimigo dele, está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Ou seja, o inimigo está se levantando, está afrontando, e aí tem pessoas perto de você ficando com medo, ficando sem esperança, ficando sem fé, deixando a incredulidade invadir o coração, dizendo, está tudo perdido e acabado. Mas aquela pessoa que está cheia de Deus, cheio de fé, conhece o Deus que ele serve, e fala, espera um pouquinho,
Vamos ser fortes e corajosos. Sabe por quê? O inimigo está se levantando, mas saiba que o que ele tem com ele é somente a força humana. Conosco está a força de Deus, o Criador do universo, o Criador dos planetas, o Criador das estrelas, o Criador das galáxias, o dono de tudo, aquele que é maior que tudo, que é onipresente, onipotente e onisciente. Ele conhece todas as coisas, Ele está em todo lugar, Ele é soberano, Ele está conosco. E saibam, isso é que eu acho bonito quando Ele fala no final, saibam, Ele é que vai pelejar as nossas batalhas. Sabe quando as coisas se levantam contra você? Deus me entrega nas tuas mãos. Tem um texto bíblico que fala bem claro isso, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele. Primeira coisa, entrega o teu caminho ao Senhor. Seja, Deus, estou entregando o meu caminho, que seja feita a tua vontade. Entrega o meu caminho ao Senhor, eu confio em ti e o mais ele fará. Glória a Deus. É o que Ezequias fez, Ele está conosco. E depois que ele deu essa injeção de fé no povo de Deus, sabe o que eles fizeram? Eles se levantaram revigorados, com fé, muita fé, e eles tiveram a confiança por causa daquela palavra. Por isso que é importante nós virmos para a igreja. Por isso que é importante você ir para um culto nos lares. Por isso é importante você ir para um grupo de oração, receber a oração de alguém. Sabe por quê? Porque às vezes você pode estar fraco na fé, mas vem alguém que está ali, cheio de fé, e ele põe esperança no seu coração, e você sai de lá revigorado, cheio de fé e esperança também. Amém. Às vezes você chega aqui neste lugar, cabisbaixo, sem um vazio, e de repente vem alguém aqui e dá um testemunho que Deus o fortaleceu, que Deus foi com ele no casamento, que Deus foi com ele ali na criação de filhos, e você fala, se Deus fez isso com ele, se Deus fez isso com ela, também pode fazer comigo. Amém. Amém. Veja, aquele povo já estava querendo desistir, mas Ezequias foi lá, deu uma injeção de fé neles. E aqui, no versículo de número 9 ao 19, é um texto um pouquinho grande, eu não vou ler tudo. Quando Senaqueribe, que é o inimigo ali de Judá, mas está no versículo 9 ao 19, viu que eles estavam ali recobrando fé. O que é a adversidade? O que os nossos inimigos tentam fazer? Veja, primeiro eu quero que você entenda que a nossa batalha é espiritual. Ele vai se levantar para tentar minar a nossa fé. Senaqueribe, sabe o que ele fez? Mandou mensageiros lá falando, Deus nenhum, de nação alguma, conseguiu livrar este povo das minhas mãos. Onde eu chego eu domino, onde eu chego eu ponho tudo por morro abaixo, por água abaixo. E não é esse Deus aí de vocês que vai me vencer. Só que eles estão me falando em assim. Pois sabe uma coisa? Vamos falar na língua que esse povo vai entender. Vamos falar em aramaico, vamos falar ali em hebraico. E começou a mandar mensageiros, levantando a voz, gritando, falando, vocês vão perder, o rei de vocês aí está dando essas palavras, mas de nada vai adiantar não. Põe o rabinho debaixo das pernas, se rendam, nós vamos destruir, nós vamos matar vocês, nós vamos acabar com tudo, para tentar colocar medo. Eu te digo, quando os inimigos se levantarem tentando colocar medo, é neste momento que você tem que estar revestido de Deus. Amém. Eu não vou ler aqui, mas em Efésios capítulo de número 6, do versículo 10 até o versículo de número 18, a palavra de Deus diz o seguinte, fortifique-se, fortaleçam no Senhor e no seu poder. A primeira coisa, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Quando o inimigo tentar se levantar, ainda que você está declarando com fé, o Deus que eu sigo é poderoso, o nome de Jesus é poder. A gente fala muito isso, né? O nome de Jesus é poder. Quando o inimigo se levantar, não tem poder não. Quando vier aquelas vozinhas tentando soprar na sua mente, põe por tudo por água abaixo, desiste, não creia. É nesse momento que você fala assim, eu creio, eu me fortaleço no Senhor. Eu lembro das promessas que Ele tem para mim. E aí continuando no versículo, adiante depois do versículo 10,
O texto fala o seguinte, fiquem firmes quando chegar o dia mau, estarem inabaláveis. O que a gente entende? Vai chegar o dia mau. Como eu falei no começo da introdução aqui da mensagem, não é porque você é filho de Deus que você não vai passar por lutas, vai passar, mas quando chegar o dia mau, você tem que ficar firme. Vai ficar firme porque você está fortalecido no Senhor e no seu poder. Amém. E aí ele fala, revistam-se, se vistam da armadura de Deus. E aí tem a armadura de Deus, que é o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, colocando ali a couraça da justiça, calçando os pés com a pregação do Evangelho. Você vai lembrando, o Evangelho é o poder de Deus, é o sangue de Jesus lá na cruz. O Senhor Jesus venceu e nele eu sou mais que vencedor. Amém. O inimigo está falando, para de orar, para com isso. Não adianta ler a Bíblia, não adianta você crer em Jesus. Talvez Jesus nem existiu e você fala, eu creio, porque eu sei que o Deus que eu sigo é um Deus vivo e poderoso, e eu tenho certeza que Ele fará muito mais. E está lá Senaqueribe falando, eu vou falar uma linguagem que você entende, eu vou me aprofundar, eu vou colocar medo, eu vou colocar dúvida, mas você está ali, revestido do poder de Deus, fortalecido nele. Mas olha o finalzinho de Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 6, lá para o versículo 17 e 18, ele diz, e orem em espírito. Queridos, quando você está fortalecido no Senhor, vestido da armadura de Deus, terceiro ponto, você tem que abrir a sua boca e aprender a clamar. Gente, Senaqueribe enviou mensageiros falando nas duas línguas, zombou de Deus, tentou infligir medo, dúvida, só que Ezequias estava fortalecido no Senhor, ele estava com fé, estava ali com a palavra de Deus do seu lado, e o que ele fez foi o que o apóstolo Paulo falou ali, no finalzinho de Efésios capítulo 6, versículo 17 e 18, ele clamou a Deus. Vamos voltar para Crônicas? Estou finalizando já. Segundo Crônicas, capítulo 32, o versículo de número 20. A gente finalizar aqui já ceamos. Diz assim: logo depois que Senaqueribe tentou minar a fé deles, por tudo isso, versículo 20, segundo Crônicas 32, versículo 20, por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, o que eles fizeram? Clamaram em oração aos céus, ou seja, eles oraram a Deus. O que eles fizeram? Oraram. Gente, você quer vencer as adversidades, você quer vencer o maligno, você quer vencer as provações? Se você realmente se sujeita a Deus, a primeira coisa que você vai fazer é clamar. Porque quando você clama, você está falando, eu estou clamando para aquele que é mais forte, para aquele que não tem medo, para aquele que pode ir além, ou pode ir fazer algo que eu não tenho possibilidade de fazer. Hoje, lá em casa, as minhas meninas lá fizeram uma bagunça lá no banheiro, como é que chama? Tem a pia, aí tem as portinhas, tem um armarinho lá no meu banheiro. Aí estava a Chloe e a Lisa ali tentando arrumar e bagunçando, fazendo rolo. De repente eu só escuto um grito. Era um leão que estava lá dentro? Era uma serpente? Era uma naja? Não, era a terrível barata. Eu não entendo medo de mulher, gente. Parece de avião de fábrica, né? Medo que... Eu falei, minha filha, tem dente? Tem dente sim, como é que elas comem então? E ela é um argumento. É um argumento, né? Elas são pequenininhas, mas não é desse, né? Um argumento até louvado. Não, mas elas têm mais medo de você do que delas. Mas eu tenho muito medo dela. E ela fala, não, vai lá, Liz. E a Liz, não vou não. Ai, meu Deus do céu. Quem que elas clamaram? Eu. Vai lá, papai. Eu fui lá, eu fui tirando. E a barata estava até presa no negócio assim, num pedaço de plástico. Eu fui lá, peguei com a mão. Tá aqui, ela. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Barata, tira isso de perto de mim.
E eu fui lá, tirei, joguei, nem porque está com moda barata, joguei lá no canto assim, falei, vai minha filha, não vou cuidar com suas filhas. Você me deu uma ilustração para pregar hoje, ou vou deixar você viver. Daí limpei lá os papéis, deixei tudo limpinho, e agora vocês podem colocar, agora está tudo em tudo. Mas o que a gente aprende? Elas clamaram a mim, por quê? Porque eu era a pessoa que tinha coragem para resolver o problema. Talvez você não tenha a força necessária, mas Deus tem a força necessária. Amém. Para matar as baratas espirituais desse planeta. O exemplo aqui, aquilo que você não pode fazer, Ele pode. E Ezequias aqui, juntamente com o profeta Isaías, a Bíblia diz que eles clamaram, veja só, eles não apenas oraram, eles clamaram, gritaram a Deus. E o Senhor enviou um anjo, versículo 21, e o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes oficiais do acampamento do rei Assírio, de forma que esse se retirou envergonhado para a sua terra. Aquele que estava afrontando o rei Ezequias, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo lá e destruiu tudo. Sabe por quê? Porque eu não falei aqui claramente, mas em Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o 18, ali no meio fala o seguinte, que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra a sangue, ou seja, eu não tenho nada que lutar contra o meu irmão, a nossa batalha espiritual, e Deus vence as nossas batalhas na região espiritual, e Ele vai envergonhar os nossos inimigos. E sabe o nosso maior inimigo, que é o diabo, que a gente chama? Ele foi envergonhado na cruz do Calvário, porque a palavra de Deus diz que lá na cruz Ele cravou a célula que era contra nós e os despojou e os envergonhou ali na cruz. Ou seja, maior o que está em você do que aquilo que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém? Ninguém. E a Bíblia aqui no finalzinho diz o seguinte, que Deus exaltou e Deus salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe. Ou seja, o Deus que você serve é um Deus que salva, é um Deus que restaura, é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que muda a nossa sorte. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Se coloca de pé, vamos colocar de pé. Eu não sei qual situação você tem passado, mas hoje eu quero orar por você. Você vai colocar